investimento de 246 bilhões, a Austrália está prestes a redefinir a sua marinha. Submarinos nucleares ultra avançados estão no horizonte. A aliança AUKUS, firmada em 2021 entre a Austrália, Inglaterra e Estados Unidos, marca uma profunda mudança na segurança do Indo-Pacífico. Com um investimento impressionante de 246 bilhões de dólares em submarinos nucleares, a Marinha da Austrália está posicionando sua defesa no centro da competição militar estratégica na região. Este acordo, no entanto, envolve desafios econômicos e diplomáticos que podem mudar o futuro do país da geopolítica global. O AUKUS surgiu como uma resposta direta à crescente presença militar da China no Mar do Sul da China e em outras áreas estratégicas do Indo-Pacífico. Nos últimos anos, a China tem fortalecido suas forças navais e adotado uma postura assertiva, particularmente no que diz respeito ao controle de rotas comerciais importantes. Para contrabalancear essa influência, a Austrália, junto a seus aliados ocidentais, optou por um projeto de submarinos nucleares com alcance e durabilidade muito superior às capacidades de seus submarinos diesel-elétricos atuais. Os submarinos nucleares, uma das principais armas do acordo AUKUS, permitirão que a Austrália patrulhe suas águas e atue em operações conjuntas. Com maior independência e segurança, a necessidade constante de reabastecimento dessas capacidades se torna crucial para a defesa das vastas costas australianas e para a manutenção da estabilidade em regiões sensíveis. Com um custo estimado em 246 bilhões de dólares até 2050, o AUKUS representa o maior investimento de defesa da história australiana. Esse valor abrange não apenas a compra e construção de submarinos, mas também sua manutenção e operação ao longo de suas vidas úteis. A primeira fase já começou com a modernização do estaleiro naval em Henderson, Austrália Ocidental, com um investimento inicial de 127 milhões de dólares australianos. Essa expansão da infraestrutura naval já irá gerar cerca de 10 mil empregos, impulsionando a economia local e criando um novo polo de defesa estratégica. Além disso, a cooperação industrial entre os três países também promoverá a transferência de tecnologia e expertise, beneficiando as indústrias de defesa dos Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. O AUKUS envolve a transferência de tecnologias nucleares avançadas, algo inédito para os Estados Unidos desde os anos de 1950. Quando compartilhou esses conhecimentos com a Inglaterra, a Austrália terá acesso a submarinos da classe Virginia com capacidade para torpedos e mísseis de cruzeiro Tomahawk, que oferecem maior alcance de operação e reduzida necessidade de retorno aos portos. Além disso, os submarinos SSN AUKUS, que serão desenvolvidos conjuntamente com base no design inglês da classe Astute, incorporarão um sistema de lançamento vertical para mísseis de longo alcance, permitindo à Austrália projetar poder além de suas fronteiras territoriais. A escolha dos submarinos nucleares, ao invés dos convencionais, se deve ao fato de que os primeiros podem permanecer submersos por longos períodos, tornando-os ideais para patrulhamento em áreas distantes e sensíveis, como o Mar do Sul da China. Com essa frota, a Austrália poderá proteger sua costa e agir de forma eficaz em operações no Indo-Pacífico. Apesar de todos os benefícios que o AUKUS promete trazer, o projeto também enfrenta críticas e desafios. Alguns analistas questionam a autonomia da Austrália na operação dos submarinos, dado o alto grau de dependência tecnológica dos Estados Unidos e da Inglaterra. Existe um receio de que o controle sobre os submarinos possa ficar limitado em situações críticas, minando a soberania estratégica australiana. Além disso, o custo monumental do projeto levanta preocupações quanto ao impacto no orçamento federal e à sustentabilidade econômica. O governo australiano tem adotado estratégias financeiras como a emissão de títulos comprados pelo Banco Central para evitar aumentos imediatos de impostos. Contudo, caso a economia aqueça, aumentos tributários poderão ser necessários para conter a inflação. Outro fator preocupante são os riscos de atraso e aumento nos custos comuns em grandes projetos de defesa. Esses imprevistos podem pressionar ainda mais o orçamento e inflacionar os gastos planejados. O AUKUS representa uma virada estratégica significativa para a Austrália, colocando o país em posição de destaque na geopolítica do Indo-Pacífico. Ao fortalecer suas capacidades navais e seus submarinos nucleares, a Austrália busca responder à crescente influência militar da China, ao mesmo tempo em que consolida suas alianças com os Estados Unidos e a Inglaterra. No entanto, o sucesso dessa aliança depende de uma gestão cuidadosa dos desafios técnicos, econômicos e diplomáticos que ela impõe. À medida que o projeto avança, será essencial encontrar um equilíbrio entre uma defesa forte e a economia estável, enquanto a Austrália navega nas complexidades dessa nova era de cooperação militar. Estados Unidos revoluciona a defesa da Bélgica ao aprovar a venda milionária de bombas planadoras GBU-53B Stormbreak, prometendo transformar a capacidade defensiva do país. Os Estados Unidos aprovaram recentemente uma significativa venda militar bélgica envolvendo as avançadas bombas planadoras GBU-53B Stormbreak fabricadas pela Raytheon.
Com um valor estimado em 115 milhões de dólares, esta aquisição inclui as bombas e o apoio logístico e programático essencial para o seu uso. A Bélgica solicitou a compra de até 196 unidades das bombas guiadas Stormbreak GBU 53B Full Ranger, que serão utilizadas para equipar a frota de caça F-35 do país. Este pedido abrange também unidades de treinamento de tripulação, de carregamento de armas, SDB-2, além de treinamento e suporte logístico, assegurando que todas as necessidades da operação e manutenção sejam atendidas. Essa aquisição estratégica visa fortalecer a capacidade de combate da Bélgica, permitindo que seus F-35 estejam sempre prontos para enfrentar ameaças contemporâneas e futuras. A Agência de Cooperação para a Segurança e Defesa dos Estados Unidos destacou que a Bélgica não enfrentará dificuldades em integrar esses novos equipamentos em suas forças armadas, reforçando a prontidão militar e a capacidade de dissuasão contra as ameaças regionais. A Stormbreak GBU 53B é uma munição de precisão, pesando aproximadamente 250 libras, com um alcance superior a 40 milhas. Essa bomba pode ser lançada de grandes altitudes e em alta velocidade, utilizando tanto GPS quanto um sistema de navegação inercial para alcançar seu alvo de maneira autônoma. Esse equipamento avançado proporciona à Bélgica uma flexibilidade operacional sem precedentes, essencial para missões complexas. A GBU 53B possui um sofisticado buscador de 3 modos. O radar de ondas milimétricas permite a detecção e rastreamento de alvos em condições climáticas adversas como nuvens, chuva, neblina ou poeira. A tecnologia de imagem infravermelho melhora a discriminação e reconhecimento de alvos, capturando assinaturas térmicas com precisão. Por último, o laser semiativo garante que a bomba possa ser guiada até um ponto designado por força terrestre ou aeronaves. Com a implementação das GBU 53B Stormbreak, a Bélgica estará significativamente mais bem equipada para responder à ameaça em seu espaço aéreo, além a combinação das capacidades avançadas das bombas com a versatilidade dos caças F-35A cria uma plataforma robusta e segura para a defesa nacional. A compra dessas bombas é um passo crucial para assegurar que a Bélgica mantenha uma força aérea moderna e eficaz, capaz de operar em cenários complexos e em constante mudança. Os Estados Unidos temem uma sequência de escalada incontrolável com a Rússia, muito mais do que com o Irã, por Andrei Korybkil. O Irã, que não tem armas nucleares, é incapaz de ameaçar existencialmente os Estados Unidos, como a Rússia, que tem armas nucleares, poderia. O político citou um assessor do Senado e 2 fontes da administração Biden para relatar na quarta-feira que os Estados Unidos estão muito mais com medo de uma sequência de escalada incontrolável com a Rússia do que com o Irã, devido às capacidades nucleares do primeiro. Como prova disso, os Estados Unidos não têm escrúpulos em abater mísseis iranianos lançados contra Israel, mas não consideram abater mísseis russos lançados contra a Ucrânia, o que irritou Zelensky e alguns de seus compatriotas que, portanto, se sentem como aliados de segunda classe. A diferença entre Rússia, Ucrânia, Irã e Israel nesse aspecto é responsável pela abordagem diferente dos Estados Unidos em relação a cada par, como foi explicado no mês passado nesta análise sobre por que Putin confirmou explicitamente o que já era uma auto-evidente sobre a doutrina nuclear da Rússia. Os formadores de política comparativamente mais pragmáticos, que ainda têm a palavra final na Rússia, nos Estados Unidos, conseguiram até agora evitar a sequência da escalada incontrolável de seus respectivos rivais agressivos, querem. Veja como eles fizeram isso. Os falcões dos Estados Unidos, rivais comparativamente mais pragmáticos, que ainda dão as ordens, sempre sinalizam suas intenções de escalada com bastante antecedência para que a Rússia possa se preparar e assim ter menos probabilidade de reagir exageradamente de alguma forma que arrisca a terceira guerra mundial. Da mesma forma, a Rússia continua se restringindo de replicar a campanha de choque e pavor dos Estados Unidos para reduzir a probabilidade do Ocidente reagir exageradamente, intervir diretamente no conflito para salvar seu projeto geopolítico e assim arriscar a terceira guerra mundial. Só se pode especular se essa interação se deve às burocracias militares, de inteligência e diplomáticas permanentes de cada uma Estado profundo se comportando responsavelmente por conta própria, considerando a enormidade do que está em jogo, ou se é o resultado de um acordo de cavalheiros. Seja qual for a verdade, o modelo supracitado é responsável pelos movimentos inesperados ou pela falta deles de cada um, que são os Estados Unidos correspondentemente telegrafando suas intenções de escalada e a Rússia nunca escalando seriamente na mesma moeda. Não há um equilíbrio equivalente de poder nuclear entre os Estados Unidos e o Irã, como máximo
que o Irã pode fazer é lançar ataques de saturação contra bases americanas da região, não ameaçá-lo existencialmente como a Rússia pode. Se a potencial retaliação do Irã ao Estado esperado de Israel prejudicar ou matar algum dos quase 100 membros de equipe que opera o Tahad dos Estados Unidos no autoproclamado Estado Judeu, então os Estados Unidos poderiam levar o golpe, retaliar contra grupos de resistência alinhados ao Irã na região, atacar a República Islâmica. Independentemente do que possa acontecer, o Irã não nuclear é incapaz de ameaçar existencialmente os Estados Unidos, como a Rússia com armas nucleares poderia se retaliar a interceptação de seus mísseis atingindo alvos dentro da OTAN, o que poderia facilmente catalisar uma sequência de escalada possivelmente apocalíptica, com certeza. Há, de fato, alguns falcões nos Estados Unidos que querem arriscar esse cenário acima mencionado, comparativamente menos consequente na Ásia Ocidental, mas seus rivais mais pragmáticos ainda são capazes de detê-los por enquanto. Brasil e suas forças armadas se beneficiariam com a entrada da Turquia nos BRICS, diz analista. O presidente da Turquia, Erdogan, confirmou a participação na cúpula do BRICS em busca da adesão permanente ao bloco. Ao integrar membro da OTAN, BRICS se fortalece geopoliticamente e amplia oportunidades para países membros como o Brasil, acreditam analistas. O presidente da Turquia, Erdogan, confirmou sua presença na cúpula do chefe de Estado do BRICS em Kazan, reforçando a candidatura de seu país para aderir ao grupo. Durante o evento, o líder turco ainda se reunirá com seu homólogo russo, Vladimir Putin, para avançar projetos bilaterais. A candidatura turca conta com o apoio de grupos políticos domésticos interessados em diversificar as parcerias políticas e econômicas de Ankara. O porta-voz do parlamento turco, Numan, confirmou apoio à candidatura em recente reunião com o presidente do Conselho da Federação da Rússia, Valentina, reportou a agência Anadolu. Esperamos que a adesão da Turquia ao BRICS se concretize o mais rápido possível, disse Kurtulmus. Gostaria de expressar mais uma vez a intenção clara e sincera da Turquia de fazer parte de novas alianças que serão eficazes no desenvolvimento do mundo multipolar com sua participação no BRICS. Membro da OTAN e candidata de longa data para integrar a União Europeia, a Turquia envia recado para o Ocidente ao solicitar a entrada em grupo que contesta a ordem global baseada no dólar, acredita o pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Oriente Médio da PUC-Rio, Luiz Felipe Erdi. A candidatura da Turquia para entrar na União Europeia vem se arrastando desde o final da década de 1980, o que gera ressentimento no país, declarou Erdi. Existem duas hipóteses que não me parecem excludentes, ou a de que a Turquia se volta ao BRICS para compensar essa frustração, ou que a Turquia use a adesão ao BRICS para acelerar a sua entrada na União Europeia. O ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, declarou recentemente que, caso a nossa integração econômica com a União Europeia tivesse sido coroada com a adesão, talvez não precisássemos estar em uma situação tão difícil em muitas questões, reportou Anadolu. Essa declaração revela um processo mais amplo de frustração turca com a ordem internacional estabelecida e com o sistema ocidental liberal, declarou Erdi. A Turquia, assim como o Brasil, a Índia, a Rússia e outros países do BRICS, têm um alto grau de busca pela revisão desse sistema. A entrada no BRICS, no entanto, não deve significar uma retirada turca de instituições ocidentais como a OTAN, acredita o doutor em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e presidente do Instituto Sul-Americano de Política Estratégica, Fabrício Ávila. A existência de um membro da OTAN representa uma demonstração de força do BRICS ao conseguir absorver um componente de uma aliança militar que está atualmente se dirigindo a um movimento oposto no apoio ao conflito na Ucrânia e a crescente hostilidade em relação à China, disse. Mas sabemos que a Turquia age como um insulador entre o Oriente e o Ocidente e possui a expertise necessária para administrar esse posicionamento no sistema internacional. Segundo o especialista, o paradoxo da Europa é que eles precisam mais da Turquia na OTAN do que o contrário, uma vez que as forças militares turcas são a segunda maior força da OTAN e defendem os europeus de estabilidade que parte do Oriente Médio. A entrada da Turquia em um BRICS ampliado com ampla participação de países chaves do Oriente Médio como Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos auxiliará o presidente Erdogan a promover sua agenda regional, lembra Erdi. Além disso, temos que lembrar que a China já é a principal parceria comercial da Turquia, que está envolvida no projeto Nova Rota da Seda. Ankara também tem fortes relações político-comerciais com a Rússia e quer buscar novos parceiros no BRICS, declarou Erdi. O alinhamento de política externa da Turquia já é bastante distante da Europa e do Ocidente. O acesso ao BRICS poderá acelerar projetos relevantes para a Turquia, como
o de se tornar a ponte logística para a exportação de gases advindos da Rússia e da Ásia Central para a União Europeia para viabilizar o projeto, a Turquia ainda poderá contar com o novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS. A Turquia tem uma relação difícil com o Fundo Monetário Internacional e com o Banco Mundial. Por isso, se enxerga o Banco do BRICS como uma alternativa, disse Regi. Ankara adere à agenda da desdolarização do comércio internacional, que também é importante para o Brasil. A entrada de uma potência regional como a Turquia no BRICS não só beneficiaria o Brasil do ponto de vista político e estratégico, mas ainda abriria portas para o fortalecimento das relações bilaterais, acreditam os analistas. A entrada da Turquia no BRICS seria benéfica para o Brasil, porque ofereceria um interlocutor entre a Europa e o Oriente Médio e ajudaria a equilibrar o poder na Eurásia, ao contrabalancear a Índia, diz o presidente do ISAP, Fabrício Ávila. Na futura reforma do Conselho de Segurança da ONU, a Turquia seria um aliado importante aos brasileiros. A aproximação entre as partes ainda permitiria maior acesso das Forças Armadas brasileiras a equipamentos militares turcos, como veículos blindados leves, na realização de parcerias para o desenvolvimento de tecnologia de drones, acredita o especialista. A diplomacia brasileira deve receber bem a candidatura turca para entrar no BRICS, dado o histórico de aproximação das políticas externas dos países, em especial durante a gestão Lula-Amorim, notou Regi. As relações entre Brasil e Turquia são bastante estáveis, mas vimos momentos de maior aproximação durante os mandatos de Lula, em particular durante as negociações em relação ao acordo nuclear iraniano em 2010, disse Regi. Ainda no ano passado, durante a cúpula do BRICS de Joanesburgo, Lula declarou apoio à candidatura da Turquia para entrar no grupo. Para ele, ainda que Lula e Erdogan possam ter abordagens bem diferentes em relação à política doméstica, há uma clara identificação e experiências comuns quando o assunto é política externa. Parece-me natural que países como Brasil e Turquia estejam juntos para integrar o projeto notável na área internacional, que é o BRICS, consolidado atualmente como um grupo impossível de ser ignorado, concluiu o especialista. Entre os dias 22 e 23 de outubro, líderes de 32 países estarão reunidos para a cúpula do chefe de Estado do BRICS, na cidade russa de Kazan. A presença do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva já foi confirmada de líderes com o presidente da China, Xi Jinping, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Rostek revela míssil guiado russo invulnerável aos meios de guerra eletrônica no conflito ucraniano. Míssil leve guiado multipropósito IS-305, usado por helicópteros Mi-28 é invulnerável aos meios de guerra eletrônica do adversário na zona de operação militar especial na Ucrânia, relatou a corporação estatal Rostek. A empresa observou que os mísseis fornecem alta precisão de ataque dos alvos do adversário, independentemente de sua distância, de sua posição no raio de ação do míssil. Além disso, o LMUR pode ser usado no modo dispare e esqueça, ou seja, não requer orientação após dispara por iluminação do alvo ou guia por cabo, e pode atingir o alvo sem necessidade do lançador permanecer em linha visual com o alvo nos modos de controle remoto inicial. Até a data, em condições de combate, não houve caso de supressão do canal de controle de LMUR no decorrer da operação militar especial. Ele sempre alcança exatamente o local para onde a tripulação do helicóptero lança o detalhe a corporação estatal. No início do ano, o consórcio Sistemas de Alta Precisão, em português, afirmou que os novos IS-305 demonstram boa precisão na área da operação militar especial. A precisão do míssil não depende da distância da sua aplicação. A potência da carga de combate do míssil permite atingir veículos blindados, posições de fogo, edifícios, sistemas de defesa antiaérea e sistemas de artilharia. Holanda autoriza a Ucrânia a usar caça F-16 para atacar alvos militares na Rússia. A Holanda permitiu que a Ucrânia use os caças F-16 que forneceu a Kiev, inclusive para ataques contra alvos militares da Rússia, disse o ministro da Defesa holandês Ruben Brekelmans na quinta-feira, 17 de 10 de 2024. Na semana passada, Brekelmans confirmou oficialmente pela primeira vez que seu país entregou o primeiro lote de caça F-16 a Kiev dos 24 prometidos, que o restante vai ser enviado nos próximos meses. Hoje, ao chegar para uma reunião dos ministros de defesa dos países da OTAN, o ministro holandês disse que a Ucrânia deve cumprir o direito internacional. Porém, segundo ele, o direito internacional não restringe o uso de caça no território fronteiriço e a 100 km de distância. É por isso que permitimos que a Ucrânia use os F-16 para autodefesa. E a autodefesa pode exigir a interceptação de mísseis ou ataques, por exemplo,
contra aeródromos na Rússia, ou seja, contra alvos militares. Isso também pode ser feito no território russo ou no espaço aéreo russo, disse o ministro. A Holanda já forneceu à Ucrânia 60 tanques soviéticos T-72, mais de 200 veículos de combate de infantaria YPR de vários tipos, cerca de 100 tanques Leopard 1 junto com a Dinamarca e a Alemanha, 14 tanques Leopard 2 reparados junto com a Dinamarca, 8 peças de artilharia PZH-2000, 2 sistemas de mísseis Terra Patriot, mais de 500 drones. Além disso, Kiev recebeu de AIA mísseis, morteiros, rifles, metralhadoras e vários tipos de munição desde o início da Operação Militar Especial Russa. Militares e especialistas russos estão monitorando de perto o uso de armas na Ucrânia e registraram o envolvimento direto do Ocidente, disse o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que os Estados Unidos e a OTAN estão diretamente envolvidos no conflito, não apenas fornecendo armas, mas também treinando pessoal militar ucraniano no território da Inglaterra, Alemanha, Itália e outros países. De experientes a novatos, por que os Estados Unidos teriam mudado quem treinam para pilotar os F-16 na Ucrânia? Pergunta. Os Estados Unidos alteraram o programa de treinamento de pilotos ucranianos para pilotar caças F-16, o que fará com que o processo já desacelerado por muitos meses, segundo fonte citada pelo jornal The Wall Street Journal. A Ucrânia vem pressionando há muito tempo para receber aviões dos Estados Unidos a fim de reforçar sua defesa aérea, que lida com constantes ataques da Força Aérea Espacial Russa. Com esse objetivo, o Ocidente começou a treinar pilotos ucranianos que já tinham experiência com aviões soviéticos há cerca de um ano no estado norte-americano da Arizona, na Dinamarca e na Romênia. Os Estados Unidos estão reorientando seu treinamento de pilotos ucranianos de F-16 para cadetes mais jovens, uma vez em vez de membros experientes da Força Aérea, uma decisão que pode estender por muitos meses o prazo para que Kiev tenha um esquadrão completo da aeronave de fabricação ocidental pronto para o campo de batalha, diz o jornal. A publicação admite que, mesmo sem essa decisão, o treinamento atual do esquadrão de 20 caças e 40 pilotos não acabaria até a próxima primavera ou verão, na melhor das hipóteses. Os Estados Unidos acreditam que os jovens cadetes são mais abertos aos métodos de treinamento ocidentais e têm um melhor domínio do inglês do que os pilotos com experiência. De acordo com o jornal, alguns pilotos ucranianos não conseguiram terminar o programa do treinamento por causa de não saberem inglês. Além disso, alguns pilotos que têm experiência de combate resistiram aos métodos de treinamento ocidentais. Contudo, o treinamento de cadetes do zero geralmente leva anos, diz o artigo. Na Força Aérea dos Estados Unidos, o treinamento geralmente dura cerca de 2 anos, seguindo de meses de voo de treinamento. Para os pilotos ucranianos, o período de treinamento é reduzido e eles são enviados diretamente para a zona de conflito após a capacitação. O líder atual ucraniano, Vladimir Zelensky, anunciou a chegada de caça F-16 ao país em 4 de agosto. No final do mês, o Estado-Maior ucraniano admitiu que uma aeronave já havia sido perdida. A deputada do parlamento ucraniano, Mariana, afirmou que o caça foi abatido por um sistema de defesa aérea patriótico dos Estados Unidos devido à falta de coordenação entre as unidades, mas o Pentágono se recusou a confirmar essa informação. A liderança militar ucraniana colocou a culpa no piloto morto, que supostamente não conseguiu controlar a aeronave. Como observou o presidente russo Vladimir Putin, o aparecimento de F-16 na Ucrânia não vai mudar a situação no campo de batalha. Essas aeronaves vão sofrer o mesmo destino de outros equipamentos ocidentais fornecidos a Kiev. A Rússia as destruirá. Mídia sugere quantos tanques Leopard perdeu a Ucrânia, realçando a vulnerabilidade dos blindados. A Ucrânia perdeu quase 40 tanques alemães Leopard desde o início da operação militar especial, escreve Business Insider. Os tanques Leopard são poderosos, altamente eficientes e fortemente blindados, mas não são invencíveis. De fato, segundo estimativas de algumas fontes abertas, a Ucrânia já perdeu cerca de 40 tanques, diz o jornal. A publicação observa que ambas as partes do conflito equiparam seus tanques com escudos especiais contra drones e munições. A tela para Leopard custa cerca de $20 mil, que é apenas uma parcela do custo de um tanque de vários milhões. A instalação de telas protetoras de malha na base ucraniana de reparos leva cerca de 12 horas, indica o autor do artigo, acrescentando que a crescente popularidade dessas telas na Ucrânia só realça a considerável vulnerabilidade dos tanques.
Anteriormente, um ex-tanquista do exército ucraniano que fugiu de um campo de treinamento na Polônia disse que o obsoleto tanque alemão Leopard não tem ventilação, o que significa que quem está dentro dele pode ser cozido. Mídia. Pequenos grupos militares dos Estados Unidos visitam a Ucrânia regularmente para aprender com o conflito. Unidades do Exército estacionadas na Europa de pelotões a quartéis-generais estão aprendendo com o campo de batalha da Ucrânia, enquanto Kiev faz um novo esforço para a obtenção de equipamento, disseram oficiais norte-americanos na quarta-feira. De acordo com o portal Defesa ONU, um pequeno destacamento de soldados entra e sai do país devastado pelos conflitos para coletar lições, disse o general Darley Williams, comandante do Exército dos Estados Unidos na Europa e África, durante uma mesa redonda com a mídia na reunião anual da Associação do Exército dos Estados Unidos em Washington. Sob o comando do tenente-general Curtis Buzard, que em agosto foi nomeado chefe do esforço aliado que coordena a ajuda à Ucrânia. Os soldados avaliam a situação em campo, obtendo informação crítica sobre o conflito. Ele, Curtis Buzard, é capaz de obter insights sobre o ambiente em termos de número de drones que eles estão voando, disse Williams. O aprendizado está acontecendo enquanto falamos no nível tático, no nível operacional, para informar o nível estratégico. Segundo a apuração, o porta-voz do Exército dos Estados Unidos na Europa informou que a equipe que se reveza pela Ucrânia está limitada a trabalhar dentro da Embaixada dos Estados Unidos, não fornece consultoria ao governo ucraniano. As lições trazidas por essa equipe estão moldando como o Exército aborda sua estratégia de equipamento de transformação em contato. Em um esforço de 8 meses, o Exército está inundando certas unidades com novos drones, tecnologia antidrones e equipamentos de comunicação que não são necessariamente parte de um programa registrado, conectando operadores de drones a morteiros, artilharia, munições, vagantes, tudo em função do que acontece no conflito ucraniano. Nos últimos anos, com base no combate que está sendo travado na Ucrânia e apenas com a gente estando lá com o inimigo na porta, conseguimos extrair muitas lições aprendidas que nos levaram a pensar sobre como fazemos comando e controle ágeis e adaptáveis, disse Dory. Anteriormente, o Major-General da Força Espacial dos Estados Unidos, Dave Pepper, afirmou que é importante para os Estados Unidos se beneficiarem do conflito ucraniano, estudando como Kiev usa várias capacidades e tecnologias no campo de batalha. Os Estados Unidos logo vão trair a Ucrânia da mesma maneira que o Afeganistão, acredita o político turco. O exército da Ucrânia não tem chance de ganhar o conflito com a Rússia, pois os Estados Unidos e o Ocidente logo vão trair Kiev, disse o presidente do partido turco, Vatan Patra Dogu Perinçek. Ultimamente, várias mídias ocidentais já admitem que o exército ucraniano está perdendo território diariamente e que o Ocidente reconhece que a situação para a Ucrânia só vai piorar. O conflito vai terminar com os sucessos da Rússia na linha de frente e este será o ponto final. O exército ucraniano não tem essa chance. O ponto final vai ser definido pelo sucesso do exército russo, disse o político. De acordo com ele, no outro lado da moeda está a posição dos Estados Unidos e do Ocidente em geral. As forças dos Estados Unidos e do Ocidente, depois de verem o fiasco do exército ucraniano, trairão imediatamente a Ucrânia. Vimos isso no Afeganistão. A mesma coisa vai acontecer com a Ucrânia. O Ocidente vai abandonar o atual líder ucraniano Zelensky e pensar apenas em seu próprio benefício, enfatizou. Recentemente, Zelensky apresentou um plano para resolver o conflito na Ucrânia. O documento incluiu 5 pontos e 3 anexos secretos. O primeiro ponto é a Ucrânia ser convidada para aderir à OTAN, o que de fato foi uma das razões da Operação Militar Especial Russa. O segundo é a Ucrânia ser autorizada a usar armas de longo alcance ocidentais contra territórios russos, longe das zonas de conflito. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que significaria um envolvimento direto dos países ocidentais no conflito, já que esses golpes não podem ser realizados sem a participação dos militares da OTAN. O terceiro é a implementação de um pacote abrangente não nuclear de dissuasão da Rússia em solo ucraniano.
De acordo com esse plano, o conflito deve terminar no máximo em 2025. A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, comentando a iniciativa de Zelensky, disse que não se trata de um plano, mas de um conjunto de slogans incoerentes. De acordo com ela, esse plano apenas empurra a OTAN para um conflito direto com a Rússia. Por sua vez, o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, afirmou que um verdadeiro plano de paz para Kiev seria perceber a futilidade da política que estão seguindo. Ele acredita que o novo plano de paz de Zelensky pode, na verdade, ser a mesma coisa que o plano dos Estados Unidos de lutar contra a Rússia até o último ucraniano. Washington sanciona entidades russas e chinesas por produção de drones de tesouro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão impondo sanções a entidades russas e chinesas e a um indivíduo em conexão com seu envolvimento na produção de drones, disse o escritório de controle de ativos estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos nesta quinta-feira, 17 de 10 de 2024. As restrições têm como alvo o cidadão russo Artyom Yamshikov e a Limited Liability Company Trade Rose Vector, bem como a Red Lepus Vector Industries, Shenzhen e a Xiamen Aircraft Engine da China. Os alvos das sanções estão supostamente envolvidos no desenvolvimento e produção de veículos aéreos não tripulados de ataque de longo alcance da série Garpia da Rússia, disse o Departamento de Estado em uma declaração separada. O Garpia é projetado e produzido na China em colaboração com empresas de defesa russas e é supostamente usado pelos militares russos na Ucrânia. De acordo com a declaração, as restrições são a primeira vez que os Estados Unidos impõem sanções a entidades chinesas desenvolvendo e produzindo diretamente sistemas de armas complexos em parceria com empresas russas e o Departamento de Estado. Na quarta-feira, a embaixada chinesa nos Estados Unidos acusou Washington de hipocrisia depois que a enviada dos Estados Unidos à OTAN, Julianne Smith, afirmou que Pequim colocou o polegar na balança para ajudar a Rússia na Ucrânia. Em uma declaração, a missão destacou que os Estados Unidos fazem acusações contra a China sobre seu comércio normal com a Rússia, enquanto continua a fornecer ajuda militar sem precedentes à Ucrânia. A China sempre foi razoável e responsável sobre suas exportações militares e tem controles rígidos em vigor sobre exportações de bens de uso duplo, incluindo drones de uso civil, disse a embaixada. Carta na manga, versão militar do jato E-190-E2 da Embraer reflete solidez da empresa nacional. Uma versão militar do jato comercial E-190-E2 da Embraer será bem-vinda não só pela Força Aérea Brasileira, mas por aeronáuticos ao redor do mundo, afirma especialista. Discretamente, a Embraer anunciou uma versão militar do seu jato comercial E-190-E2 durante a Exposição Internacional de Defesa do Exército da Coreia, que ocorreu entre os dias 2 a 6 de outubro deste ano na Coreia do Sul. O modelo civil faz parte da classe dos E-Jets E2 da empresa brasileira desde seu lançamento em 2013. A família de jatos bimotores de médio alcance é um sucesso de vendas com mais de 350 encomendas por companhias aéreas domésticas e internacionais.
O modelo com mais destaque é o E195E2, preferido das linhas aéreas por seu maior comprimento, 41,51 metros, em comparação ao E190E2, 36,25 metros. Contudo, ambas as aeronaves contam com os mesmos motores 2 turbofan Pratt Whitney PW-G900G de 190 centímetros. As diferenças restantes entre os dois decorrem do tamanho. O E192 necessita de uma pista de pouso menor e tem maior autonomia de combustível. Marcos José Barbieri Ferreira, economista e especialista em indústria aeroespacial e defesa da Universidade Estadual de Campinas, avaliou o desenvolvimento da versão militar do E192 como positiva. Na linha dos E-Jets E2, o E192 é uma plataforma mais adequada para adaptação em versões militares. Civil mais militar, pergunta. Barbieri explica que a prática de adaptação de aviões civis para o uso das forças aéreas é muito comum na história da aviação militar. Alguns denominam isso de aviões para missões especiais para fins específicos. A adaptação de aviões civis para uso militar demanda investimento, sublinha o especialista. Mesmo assim, ela sai mais barata do que o desenvolvimento de uma nova aeronave do zero, contando ainda com outros benefícios como maior facilidade de manutenção. Essas aeronaves civis bem-sucedidas têm toda uma rede de assistência técnica e fornecedor de empresas credenciadas para fazer a manutenção. Então, o custo de você operar é muito mais baixo. Esse tipo de projeto é bastante conhecido pelo público a partir das aeronaves presidenciais que usam aviões já existentes adaptados para receber uma série de melhorias, como comunicação segura, embaralhamento de sinais eletrônicos e proteção nuclear. No caso do E192, a Embraer divulgou imagens dos modelos específicos adaptados para diferentes tipos de missões: patrulha marítima, inteligência, vigilância, reconhecimento, sistema de alerta e controle. De fato, lembra Barbieri, a Embraer tem experiência na adaptação de seus modelos civis para o uso da FAB com seus RJ-145, desenvolvidos nos anos 1990 e início dos 2000. Eles entraram para o portfólio da Força Aérea em 3 versões: o R-99 para reconhecimento terrestre, o R-99 para controle aéreo e alerta antecipado. O primeiro tipo faz vigilância do solo brasileiro, em especial na Amazônia, uma vez que possui radares que enxergam por debaixo da copa das árvores. Por fim, o segundo tipo tem uma função logística de central de operações, levando em si sistema de radares e comunicações mais robustos para coordenar os diferentes esforços. Esses aviões não só encontraram lá na FAB, como também foram adotados nas aeronáuticas do México, da Grécia e da Índia. Havia ainda a previsão do desenvolvimento do P-99 para a patrulha marítima, que pode ser radar para enxergar a longo alcance e acompanhar embarcações em alto mar. Aviões de patrulha marítima também são equipados com sonobuoys capazes de detectar submarinos. Aviões de patrulha marítima também servem para a guerra submarina, levando torpedos e cargas de profundidade para atingir navios submarinos, diz detalhe especialista. Atualmente o Brasil carece de aeronaves adequadas para a patrulha marítima, destaca Barbieri. A FAB dispõe de 2 modelos distintos para essa função no momento. O primeiro é o EMB-111 Bandeirante da Embraer, também conhecido como Bandeirulha, outra adaptação do mercado civil entregue à aeronáutica no final dos anos 1970. O outro, um pouco mais moderno, é o P-3 Orion, derivado do civil L-188 elétrica da Lockheed. O modelo foi aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos nos anos 1980 e entregue à FAB na década passada. Nesse sentido, o E-192 da Embraer é uma aeronave que encontrará mercado no Brasil e no exterior. Prova disso é que a aeronáutica do Paquistão fez, por conta própria, a adaptação de jatos Line AG-1000 da Embraer, versão executiva do E-190 de primeira geração para missões de patrulha naval. Isso é evidência da confiabilidade que o mercado e os governos têm na companhia brasileira, que se destaca mundialmente no setor de jatos de médio porte. Qual outro país tem uma plataforma aeronáutica comercial eficiente, baixo custo, alta segurança e utilidade no mundo inteiro? Pergunta. É só a Embraer. Outras companhias de aviação, como a Airbus e a Boeing, apesar de também adaptar seus aviões civis, esbarram em problemas como o custo mais elevado e o maior peso de seus modelos. A Embraer tem a melhor oferta para esse tipo de aeronave, não só no Brasil, mas em outros locais. É uma plataforma segura, confiável e com custo de operação baixo e manutenção em qualquer lugar.